Queridos irmãos, na medida em que a Quaresma vai avançando, os textos do Evangelho de São João, que começamos a ler agora, começam a ficar mais contemplativos, mais densos. Chamam a nossa atenção para o mistério de Cristo. Quem Ele é? Estamos no capítulo 5 de São João. Jesus responde aos judeus: meu Pai trabalha sempre, portanto eu também trabalho. Ele está falando acerca do sábado. E diz que Deus não descansa propriamente, porque em qualquer dia da semana Ele sustenta todas as coisas no ser. Desde uma pequena pena até um penedo grande quanto o pão de açúcar. Especialmente as nossas almas, as quais Ele move para o bem incansavelmente. Ele não cessa de nos sustentar. Mas não apenas o Pai sustenta todas as coisas, o Filho também. Porque Ele é o Logos eterno, ou seja, Ele é a lógica, a partir da qual todas as coisas foram criadas. Portanto, o universo todo carrega a marca do Verbo de Deus. O que significa que o Pai a tudo sustenta pelo Filho. Os judeus ainda procuravam matá-lo, porque além de violar o sábado, chamava Deus o seu Pai, fazendo-se assim igual a Deus. Portanto, aqueles judeus entenderam com suas mentes que Ele, Jesus Cristo, o mesmo que opera milagres e prodígios, se apresenta a si mesmo como Deus com o Pai. Coisa que muitos hereges não entenderam ao longo da história. Mas embora eles entendam com a mente, não creem com o coração. E por isso não aceitam. Tomando a palavra, Jesus disse aos judeus: em verdade vos digo, o Filho não pode fazer nada por si mesmo. Ele faz apenas o que vê o Pai fazer. O que o Pai faz, o Filho faz também. O Pai ama o Filho e lhe mostra tudo o que Ele mesmo faz. E lhe mostrará obras maiores ainda, de modo que ficareis admirados. Ou seja, Nosso Senhor está explicando o fato de que Ele eternamente é gerado de Deus Pai. O Pai é ingênito. O Filho é unigênito. O Pai não foi gerado. O Filho é eternamente gerado do Pai. Por isso Ele não pode fazer nada por si mesmo. Tudo Ele recebe do Pai. E ao Pai tudo devolve. Todo o ser do Filho consiste em ser expressão do ser de Deus, cujo princípio é o Pai. Ora, portanto, Nosso Senhor está revelando de maneira discreta a fé na Trindade. Ele está ensejando às almas daqueles homens a fé no mistério da Santíssima Trindade, como que atraindo os seus corações para a graça, como que trabalhando sobre as suas inteligências a fim de que essa luz altíssima da verdade pudesse de algum modo capturá-los. Mas ele diz que o Pai lhe mostrará coisas ainda maiores, referindo-se à ressurreição final. Assim como o Pai ressuscita os mortos e lhes dá a vida, o Filho também dá a vida a quem Ele quer.
quer. Ou seja, como diz São Pedro, dias depois de Pentecostes, em nenhum outro há salvação. Porque debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Ou seja, o Pai colocou o mundo nas mãos do Filho. Ele é o Salvador. E por isso, ele diz, de fato, o Pai não julga ninguém, mas ele deu ao Filho o poder de julgar para que todos honrem o Filho, assim como honram o Pai. Quem não honra o Filho, também não honra o Pai que o enviou. Ou seja, o que Jesus está dizendo é o que São Paulo diz no final da sua pregação no Areópago. O mundo inteiro será julgado por um homem. Este homem é o Deus encarnado. Porque a salvação do mundo inteiro depende de que se creia neste homem, em quem ele é e no que ele fez. Ele é o Filho unigênito do Pai eterno, também ele eterno com o Pai. Mas o que ele fez é aquilo que o autor da carta aos Hebreus nos diz. Ele é o autor e o consumador da nossa fé. O sacrifício de Cristo e a sua glorificação são efetivamente a causa da nossa redenção. Nós somos salvos por quem Jesus é e pelo que Jesus fez. Por isso nós seremos julgados pela fé em Jesus Cristo. Ou seja, se nele nós depositamos toda a nossa confiança. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, possui a vida eterna. Este é o primeiro mandamento, segundo o Evangelho de São João: crer no Filho. Por isso ele diz: este não será condenado, pois já passou da morte para a vida. Quando nós começamos a crer com todo o nosso coração, não com uma fé morta, mas com uma fé vibrante, com uma fé feita de vida espiritual, com uma fé feita da energia mesma de Deus, que nos impulsiona pela sua graça, a vida eterna começa a circular em nosso espírito. Nós somos vivificados pela própria vida de Deus, essa vida que eternamente Ele tem na comunhão do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esta é a própria vida eterna que circula em nossas almas. Portanto, crer em Cristo é o ofício mais importante de todos. Porque quando nós cremos, e não com uma fé genérica, uma crendice fria, mas nós cremos nele com um exercício contínuo, cotidiano da fé pela oração. Quando nós cremos nele, nele tocamos. E a sua graça começa a fluir dentro do nosso espírito. Em verdade vos digo, está chegando a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Porque assim como o Pai possui a vida em si mesmo, do mesmo modo concedeu ao Filho possuir a vida em si mesmo. Além disso, deu-lhe o poder de julgar, pois ele é o Filho do homem. Deu-lhe o poder de julgar, pois ele é o Filho do homem. Porque ele é o Filho do homem, ele pode julgar o mundo inteiro. Ele tem direito legal de agir na terra. Não fiqueis admirados com isso, porque vai chegar a hora em que todos os que estão nos túmulos ouvirão a voz do Filho e sairão. Quando Cristo voltar em sua glória para julgar os vivos e os mortos, ele bradará nos céus, e a sua voz ressuscitarão os mortos. Aqueles que fizeram o bem ressuscitarão para a vida, aqueles que praticaram o mal para a condenação. Eu não posso fazer nada por mim mesmo. Eu julgo conforme que escuto. O meu julgamento é justo,
porque não procuro fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Ou seja, o julgamento será sobre a fé no Filho unigênito. Queridos irmãos, a fé em Jesus Cristo não é uma coisa qualquer. Não é como crer em qualquer outra teoria religiosa. Algumas pessoas têm essa ideia. Você acredita em Buda, o outro acredita em Maomé, o outro acredita em ETs, o outro acredita no Maitreya, o outro acredita em Krishna. Todos os caminhos levam a Deus. Não. A fé em Jesus Cristo não é uma crença entre outras. A fé em Jesus Cristo é o que nós precisamos para ser salvos. Crer nele significa ser salvo. Mas crer não é crer de uma maneira assim genérica. Eu acredito em Jesus, eu creio nele. Não. Quem crê nele leva a sério tudo aquilo que ele diz. Muda a sua vida porque a ajusta de acordo com a sua palavra. E o tem como seu suficiente salvador. Ou seja, se eu creio nele, automaticamente eu dispenso qualquer outra crença. Se eu creio em Jesus, ele para mim basta. Pois ele é a única resposta de Deus Pai para nós. Queridos irmãos, coloquemos Cristo no nosso foco. E nós o colocamos quando nós temos vida sacramental e vida de oração. E o colocamos no nosso foco. E temos com ele um relacionamento pessoal direto, vivo, fervoroso. Que ele seja para nós muito mais do que uma pessoa boa que fez algo interessante no mundo. Mas que nós entendamos que ele é o próprio Filho unigênito de Deus Pai. Fora dele não há salvação. E nele nós depositamos toda a nossa fé, para que assim, através dele, nós possamos obter a vida eterna.